Graça e paz, mulheres. Vamos para o nosso segundo dia de devocional, falando das mulheres que apareceram ali no decorrer da nossa história, que estão na Bíblia. E hoje eu quero te convidar a conhecer a história de uma mulher chamada Raabe. Raabe, ela era uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade fortificada que os israelitas queriam conquistar. Vamos ler o capítulo 2 do livro de Josué. É um capítulo um pouquinho longo, mas nós vamos ler ele na íntegra para você conhecer um pouco do detalhe dessa história. Amém? Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram numa casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram inspecionar a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde vinham e de onde teria ido. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e tinha escondido sobre os talos de linho que haviam arrumado por lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho, que vai para um lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubermos disso, o povo desanimou completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Olha só, Raabe reconhecia quem era o Deus dos israelitas. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, a vida da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e tudo que lhes pertencem. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas vidas de vocês. Os homens lhe garantiram: se vocês não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte de um muro da cidade de Jericó. E lhes disse: vão por aquela montanha, para que os perseguidores não o encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos livres do juramento que você nos fez a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado um cordão vermelho na sua janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a casa do seu pai e da sua mãe, seus irmãos e toda a família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável pela sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que fizemos a você. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha, ficaram lá os 3 dias, até que seus perseguidores regressassem. Antes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram-lhe a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. O que a gente vê aqui neste capítulo 2 de Josué? Quando esses espiões chegaram até a cidade, Raabe prontamente os escondeu em sua casa, e essa casa ficava sobre uma muralha. Mesmo ela correndo o risco
de ser considerada, né, uma traidora, ela ajudou, protegendo ele dos inimigos e dos soldados do rei de Jericó. Por quê? Ela reconheceu que o poder de Deus estava com esses israelitas e pediu para ele que eles salvassem a sua vida e de sua família quando essa cidade fosse conquistada por Israel. Esses espias, eles prometeram, né? Mas pediram que ela trouxesse todos os seus familiares para essa casa e que ela colocasse um sinal na casa dela. Porque esses 2 espias conheceram Raabe. Mas e os outros israelitas que viriam assim que possuísse a terra? Não saberiam. Imagino eu, não está relatado na Bíblia, mas isso eu imagino que eles compartilharam essa experiência e o sinal que eles pediram com os demais do povo deles. Para quê? Para quando vissem aquele cordão vermelho na janela, pudesse identificar que aquela casa era a casa de Raabe. Raabe e a sua família foi salva, como havia sido prometido. O que a gente consegue enxergar nessa mulher? Essa mulher que pouco tem o seu nome citado, né? É só ali a gente tem ela no livro de Josué, tem algum capítulo um pouquinho mais para frente lá em Mateus, onde cita também o nome dela, mas pela questão genealógica da linhagem de Jesus. Mas a gente vê que Raabe, ela era uma mulher de coragem. Ela era uma mulher de fé, que mesmo podendo correr riscos, ela confiou no poder de um Deus ao qual ela não servia, mas em que ela acreditava. E ela demonstrou confiança nesse Deus, arriscando a sua própria vida e a sua família. Ela creu e confiou numa promessa. A promessa que aqueles espiões fizeram. Por quê? Aquele que serve a Deus tem uma marca diferente. Aquele que serve a Deus, ele tem que viver no sim, sim e não, não. Então ela confiou na promessa que os espias fizeram, né? Ela creu num Deus de Israel. Ela confiou nas pessoas que serviam este Deus. Além disso, a gente pode entender que com essa confiança, com essa dedicação que ela teve ali de proteger esses espias, eu acredito que Raabe veio a se converter e também a conhecer este Deus, o Deus que esses espias serviam, né? É um Deus que está ali disposto a nos perdoar, independente do teu passado. E aqui eu quero já reforçar com você. E se você tem dúvida, ou se você tem passado por algum momento, de repente, de acusação ou de vergonha, por um passado, como foi o passado dessa mulher. Ela era uma prostituta. Deus é um Deus de mudança. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de salvação. Deus não é um Deus que acusa, mas que limpa o teu passado. A Bíblia nos diz que o acusador é o diabo, não é o Senhor. Para quem você entregou a tua vida? Quem é o dono da tua vida? Você pertence a Satanás? Ou você pertence ao Deus de Israel, que perdoa um passado e que muda a história, e que salva toda uma família por causa de uma única atitude? Atitude, sim, de uma prostituta, mas atitude de uma prostituta que teve uma vida mudada por reconhecer o poder de Deus. E olha a importância da vida dessa mulher. Mateus capítulo 1, versículo 5, vai nos mostrar que Raabe fez parte da linhagem genealógica de Jesus Cristo, né? Ela foi recompensada por uma obediência a Deus, salvando, tornando uma ancestral de Jesus. E isso é algo que nos mostra que obedecer a Deus nos traz bênçãos. E não só para nós, mas para uma geração toda que vem pela frente. A recompensa vem de Deus. A sua honra vem de Deus. O perdão pelo teu passado vem de Deus. Que você possa olhar para Raabe como uma mulher inspiradora, como uma mulher notável, que fez a diferença numa história. Perdão, transformação, coragem para agir pela fé, vontade e propósito, confiança, hospitalidade, fé, são algumas qualidades que nós vemos nessa mulher. Amém? Que Raabe seja vista para você
seja vista por você, desculpe, como uma mulher que fez a diferença para toda uma geração. Diferença essa que reflete nas nossas vidas até o dia de hoje. Amém? Quero orar contigo. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pela vida de Raabe, ao qual nós conhecemos um pouquinho da sua história, lendo hoje essa passagem de Josué. Uma mulher, Senhor, vista como uma pecadora, uma mulher vista como uma mulher impura, uma mulher vista como uma mulher indigna, sem honra, até porque ela era uma prostituta e as pessoas olham julgando o pecado. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua misericórdia alcançou Raabe. Eu quero te agradecer porque a sua misericórdia me alcançou. Pai, em nome de Jesus, que essa passagem, que essa palavra compartilhada hoje venha fazer diferença na vida de alguma das mulheres que esteja escutando este devocional. Talvez ela não conhecia essa história, ou talvez, sim, ela conhecia a história, mas não tenha ainda entendido ou enxergado quão grande foi o teu poder sobre a vida dessa mulher. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser dignas do seu olhar e da tua misericórdia. Vem, Senhor, com o seu poder, agir nas nossas vidas, agir na nossa família, e que nas nossas famílias a nossa vida venha fazer diferença por carregar o teu Espírito Santo. Toma, Senhor, a vida de cada irmã que esteja escutando essa mensagem. Alcança, Senhor, aquelas que precisam conhecer essa mulher. Em nome de Jesus, eu te peço, eu te agradeço. O Senhor é um Deus extraordinário. O Senhor usa quem quer e como quer. E é por isso que eu quero te agradecer. Amém.